Você já assistiu aquela história que ficou com você depois que terminou? Aquele filme que acabou, subiram os créditos e você ficou pensando: uau, que filme! Ou aquela série que você estava falando com seus amigos anos depois de assistir, ou até aquele livro que você não conseguia parar, que quando você deixou de lado você falou: ah, delícia! Todas essas histórias têm uma coisa em comum. Quando estamos falando de história, geralmente a gente pensa que uma história é uma coisa única. Aquilo que a gente está assistindo, ou lendo, ou, sei lá, ouvindo alguém contar. Mas toda história bem construída, ela tem dois pontos principais. Ela tem a trama e o tema. A trama são os acontecimentos dentro da história. Os fatos que ocorrem com o personagem, as ações que os personagens têm, o que elas provocam, todas essas coisas. Mas o tema é aquele tempero adicional. O tema é aquilo que dá um tchan. É do que a história realmente está tratando. É o foco dela, a história por baixo da história. Se uma história fosse um ser vivo, a trama seria a nossa pele, roupa, tudo externo. E o tema seriam os sentimentos, nossa personalidade, aquilo que faz com que a gente se torne mais do que só sacos de carne ambulantes. Só que nem toda história possui um tema. E eu acho que é aí que tá o grande X. Porque por mais que você esqueça da trama, que você esqueça dos acontecimentos, que você esqueça dos fatos dentro de uma história, é o tema que você vai lembrar sempre. É ele que faz com que você se apaixone pelos personagens, que faz com que eles pareçam vivos e faz com que você entenda aquele drama que eles estão passando. E eu acho que um grande exemplo disso é a 4ª temporada de Stranger Things. Na 4ª temporada, a gente tem o grupo de crianças, que já não são mais crianças, já são praticamente adultos. Adolescentes aí, vai. A gente tem o grupo depois de terem passado 3 anos seguidos do mais puro caos. No primeiro ano a gente teve o Demogorgon. No segundo ano nós tivemos o Devorador de Mentes e um exército de Demogorgons. No terceiro ano nós tivemos o Devorador de Mentes de novo, só que dessa vez derretendo a carne de pessoas da cidade para construir essa monstruosidade de carne assassina. Eu acho que é meio óbvio que foram 3 anos bem agitados. E é muito importante ter isso em mente quando a gente vai conversar sobre o tema da 4ª temporada. Conversando com uma amiga minha, ela sempre brincou comigo dizendo que aquelas crianças precisam de terapia. Você vai pensar, só o Will precisa de muita terapia depois do primeiro ano. Imagina os outros, sabe? É engraçado porque a 4ª temporada brinca com isso. Esse é o tema dela. Trauma. Trauma é o grande tema que move a 4ª temporada. E você consegue sentir ele em cada ação e em cada personagem. Quando você assiste a primeira vez, não parece. Mas toda a temporada foi meticulosamente construída para que cada personagem conversasse com o tema. E é isso que faz com que ela seja tão poderosa. É isso que faz com que você fique... Uau! Acho que eu já falei isso tantas vezes que eu já tô me repetindo. Então deixa eu pular para o próximo ponto. Os irmãos Duffer resolveram usar a 4ª temporada para explorar o trauma que cada um dos personagens passaram com as temporadas anteriores. E o trauma que permeia na vida deles. Você consegue sentir isso não tão claro com alguns personagens, como o Will e o interesse amoroso que ele claramente tem pelo Mike, que já estava sendo indicado na 2ª temporada, na 3ª temporada, e agora tá tão óbvio que, galera, desculpa, o Will é gay, a vida é assim. Mas o trauma é mais trabalhado com alguns outros personagens, com 2 saltando os olhos, a 11 e a Max. A 4ª temporada já começa com a Max afastada de todo mundo. Você vê que tem algo errado, ela não consegue dormir, ela não consegue se concentrar, ela tá passando por problemas e não tá sabendo lidar com isso. Tá visitando a psicóloga da escola, não conversa mais com o Lucas, não conversa com o Dustin nem com o Mike, ela se afastou de todo mundo por causa do trauma que ela teve com a morte do Billy.
Ela tá tentando lidar com isso e não tá sabendo como processar isso. E é esse o grande gancho que coloca ela no centro da trama da temporada. Porque os irmãos Duffer fizeram a coisa mais genial que alguém pode fazer. Eles não escolheram um tema. Eles construíram a história inteira ao redor desse tema. O Vecna, o vilão da temporada, é praticamente o trauma encarnado. Se você for ver, desde o primeiro episódio, quando ele ataca a Chrissy, que é outra coitada que só tava tentando sobreviver, e tipo, o Fred, que apareceu pouquinho, na real, mas assim, eu tava gostando dele, eu achei que ele ia viver mais. O Vecna foi atrás de todos eles e usou o trauma que eles tinham com os acontecimentos do passado para conseguir pegá-los, para conseguir feri-los e conseguir matá-los. E é esse a grande sacada, porque o poder do Vecna é usar o trauma das pessoas contra elas. E isso colocou os riscos lá em cima, porque todo mundo lá é traumatizado e quebrado por dentro. Então nós temos a Max, que estava tentando lidar com os traumas do passado. Nós temos esses personagens novos, que estavam tentando lidar com os próprios traumas pessoais. O trauma se desenvolve até no personagem que todo mundo gosta, o Ed, que ele ficou traumatizado quando ele viu a coitada da Chrissy morrendo. Tanto que isso levou ele a tomar a decisão do último episódio que ele tomou. Eu não fugi dessa vez, né? Não. Não fugiu. E a 11, que basicamente a jornada inteira dela ao longo da temporada foi de fazer as pazes com o trauma que ela tem do passado. Aquela cena traumatizante, aquela batalha dentro do laboratório. E é legal porque a primeira cena da temporada já coloca a gente enxergando esse trauma. E enxergando sobre o que a temporada inteira vai se desenvolver em cima. Eu tava ansioso enquanto eu tava assistindo, pensando, será que a 11 vai conseguir vencer esse trauma a ponto de impedir que o Vecna use isso contra ela? E tipo, é interessante porque quando você começa a colocar esse tempero nas suas histórias, você começa a fazer com que ela se torne mais do que só um monte de acontecimentos interligados. Ela se torna algo com que as pessoas se importam. Porque o trauma conversa com todo mundo. Quem de nós não tem um trauma no passado? Quem de nós não sentiu a dor da Max quando ela estava chorando pela morte do Billy e dizendo que ela sentia a falta dele, mas que uma parte dela pensou que talvez ela se sentisse melhor assim, sem ele. E ela se sentia culpada por isso. Quem de nós não sentiu a pressão na 11 quando ela estava tentando confrontar o passado dela e não querendo acreditar que ela própria era um monstro? Um tema dá corpo para sua história e faz com que ela ganhe vida muito além daqueles minutos que você passa contando ela. E eu achei muito maravilhoso como eles trataram esse tema dentro dessa temporada de Stranger Things. Então, tema é um espetáculo e Stranger Things fez isso maravilhosamente bem. É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu tô começando a estudar roteiro porque é um assunto que me interessa muito, então eu vou fazer alguns vídeos agora focados um pouco nisso. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais, curte aí o canal, comenta sobre o que você achou do vídeo, comenta sobre o que você gostaria de ouvir, que série você gostaria de ver, que filme você gostaria que eu falasse a respeito. Dá aí sua opinião, dá uma ideia e... é isso aí. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais.